neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A Deus pedi conforto e paz nas horas de angústias e dor. Sua presença me satisfaz, pois dá consolação. Quando nas trevas eu andar, guiar-me promete o Senhor. Não temas, sempre a teu lado estou, por onde quer que for. Jamais pedi riquezas, mas Deus me dá vigor. Estrelas mil, a lua e o sol, e o céu de imenso fulgor. Eu agradeço a meu Senhor as bênçãos que vivo a fluir. Quando preciso do seu amor, Jesus me vem suprir. Se queres também estas bênçãos ter, é só a Deus pedir. Pedir riquezas, mas Deus me dá vigor. Estrelas mil, a lua e o sol, e o céu de imenso fulgor. Preciso
Deus me vem suprir. Se queres também estas bênçãos ter, é só a Deus pedir. Encha cada dia meu caminho com amor. Permita-me caminhar cada dia com a pombinha celestial. Permita-me seguir todo o tempo com hino e rosto feliz. Ouvintes, um grande cuidado de Jesus Cristo, de Deus, portanto, para com seu povo, para com sua igreja, para com suas ovelhas, foi exatamente não deixar este povo, estas ovelhas, sem um guia. Notemos o seguinte: uma família que vive sob palpites, influências de terceiros, é o que mais está acontecendo neste mundo hoje. Agora, pense um pouquinho em relação à igreja. Nós estamos com o mundo na situação que está, justamente porque ninguém ou poucas pessoas têm, de fato, a liderança do Espírito de Deus, do Espírito Santo, portanto, do Espírito de verdade. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não poderem ver a visitação de Deus no seu dia. O cuidado de Deus para com o seu povo. Veio através das eras, Deus sempre usando um mensageiro para cada era da igreja. Cuidado de Deus. Aquele mensageiro foi um guia. Foi Deus, foi o Espírito Santo através dele. Mas pensemos, a família está vivendo sob orientação de pessoas que não têm a liderança do Espírito Santo.
Cada família deveria ter seu princípio próprio. Cada família deveria estabelecer o seu próprio princípio. Muito embora os meios, os males necessários, violenta, massacra as mentes das crianças, das mocinhas, a ponto de não existir mais mente virgem. Mente virgem. A samaritana, apesar de ter tido 5 maridos, ela ainda tinha mente virgem. Ela não havia sido maculada a ponto de crer no Messias. Maria Madalena, ela acabou sendo a primeira que viu o Cristo ressurreto. Mas a liderança é muito importante, não resta dúvida. Uma igreja que se deixa levar pelo pretexto do quíntuplo de Efésios ser invadida por homens que não têm definitivamente provado ter o mesmo espírito do profeta de Deus, do mensageiro de Deus para esta era. Aquilo que eles combatem, diz o profeta, e a maneira que eles fazem é 1.000.000 de vezes pior do que aquilo que eles estão combatendo. Nós não podemos deixar. O atalaia é responsável. O povo tem de crer no seu pastor. O profeta diz que ele viu isso de uma forma tão maravilhosa lá no Oriente, lá na Palestina. Os pastores, quando chega o final do dia, recolhem o rebanho e eles ficam na porta do aprisco. Cada pastor fica na porta. Ele unge a cabeça de cada ovelha com um repelente que as víboras não suportam. Fogem das ovelhas por causa daquele repelente. Davi disse isso: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E ele estava falando do seu pastor. Você deve ficar atrás de seu pastor. Por quê? Você acabará por ter mais de um marido, mais de uma cabeça. A igreja não pode ter várias cabeças. Ela é comparada com a esposa, com a mulher. E Paulo disse que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E muitos se intrometem de uma forma ousada, desrespeitosa, e passam a dominar, a chantagear, a ameaçar. Mas isto não deve, definitivamente, amedrontar a quem quer que seja. Nós estamos vivendo numa hora de decisão e de posicionamento. Cada pastor deve se posicionar. Essa série Adoção, pregada pelo profeta desta era, uma vez vivificada, coloca cada um no seu lugar. E pode ser que, se isso não for atendido, pessoas boas, obreiros bons, trabalhadores, que deram suas vidas, suaram, passaram privações
enfrentaram dificuldades, vejam todo esse trabalho nas mãos de salteadores, de terroristas espirituais. Isso não é bom. Não é bom para o obreiro, não é bom para o povo. Isso não prepara a igreja para o arrebatamento. Não importa quanta pregação, diz o profeta, seja feita, quantos discursos dentro da verdade, mas o Espírito que atua naquilo é que vai determinar a coisa. Jesus afirma em São João capítulo 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não em uma mentira. E nesse versinho do profeta de Deus, na mensagem O Sinal, ele diz: encha cada dia meu caminho com amor. Permita-me caminhar cada dia com a pombinha celestial. Permita-me seguir todo o tempo com hino e rosto feliz. Ora, que pombinha celestial é esta? É o Espírito Santo. Na mensagem Um Guia, ele diz: fique atrás da palavra. Você sabe que o homem representa a palavra e a mulher representa a igreja. E ele aconselha a igreja a ficar atrás da palavra. O pastor tem que representar essa palavra como a mulher representa a igreja. Pelo estado da mulher, você conhece o estado do homem. Pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja. E ele continua dizendo: agora deixa o guia te dirigir. Ele te guiará em toda a verdade e revelará estas coisas das quais vos falei. O profeta desta era combateu o pecado, cortou o pecado pelas raízes, mas nunca usou meios rasteiros, ridículos, que servem para identificar mais o caráter dos tais que usam meios sujos. Eles têm o arrebatamento na mão. Eles têm mais do que nós temos. Paulo falou isso, Paulo os desafiou. O irmão Branham também os desafiou na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. Eles têm alguma coisa a mais do que a mensagem que nós temos? Do que as mensagens que estão nas mãos de cada irmã, de cada irmão? O pastor criterioso, ele tem a seu favor, no dia de juízo, ele tem a seu favor isso, que colocar a mensagem nas mãos do rebanho, ao alcance do rebanho. Isso leva o obreiro a ficar livre do sangue de cada pessoa. E por isso não precisa ter medo, não precisa se acovardar quando o inimigo se aproxima. Onde nós vamos esperar inimigo? Quem vai ser nosso inimigo? Inimigo da igreja de Cristo? É quem? Desde que Israel saiu lá do Egito, quem foi inimigo de Moisés? Quem foi inimigo do próprio Israel? Não foram estrangeiros. Foram os próprios israelitas, que na linguagem de Paulo, eles não eram Israel de Deus. Eram 3 classes de crentes dentro de Israel. 3 classes.
de israelitas: o verdadeiro, o manufaturado e o incrédulo. Onde está Coré? Onde está Abirão? Onde está Datã? Não se pode falar nessa trindade que aqueles que têm o seu espírito, o espírito deles, se sentem ofendidos, se sentem atacados. Você não pode falar nessa trindade: Coré, Datã e Abirão. Porque aqueles que têm o espírito deles se sentem ofendidos. Porque eles agem como os tais. Eles dizem: Moisés é o único santo, nós também somos. Mas lá, com Janes e Jambres, eles não apareceram. Na travessia do mar, eles não apareceram. Quando o monte estava fumegando e trovejando e relâmpagos, por que eles eram iguais a Moisés? Por que eles não subiram o monte? Por que eles não começaram a coisa? Ei, Coré, você não dá conta de andar sozinho. Você precisa de ajuda. O Moisés não precisa mais do que uma vara torta. O Moisés não precisa mais do que um assim diz o Senhor. O Moisés não precisa mais do que isto. E o Josué está sempre prestando atenção. Meus irmãos, meus ouvintes, famílias que entram em divergência, os mesmos motivos que levaram a murmurarem ao povo que murmurou e por isso morreu, os mesmos motivos Josué e Caleb tiveram. Mas eles não fizeram isso. Por quê? Quando eles tiveram os mesmos motivos. Lá em Cádiz Barneia, a coisa ficou determinada. A própria Miriam ficou enterrada lá e Arão também. E tem uma coisa que você deve guardar. Caleb e Josué não morreram ali. Mas todos que saíram do Egito morreram. Ali era um novo Israel, havia nascido de novo. Eram rapazes com 20 anos de idade, mais ou menos. 600.000 soldados. Sendo agora um Israel de quase 3 milhões de pessoas. Mas os que caíram na sedição de Coré, de Datã, de Abirão e de tantos outros murmuradores, não entraram. Não entraram na Canaã. Não alcançaram a era do vencedor. Você deve pensar agora: eu estou sob a liderança do Espírito Santo. E Deus tem me dado, através desta mensagem, a liderança desse Espírito. Motivos existem para murmurar, mas eu quero estar ao lado de Josué e de Caleb. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue
voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue. Sempre segue a Cristo. Ouve,